Uma resposta curta para o título desse vídeo seria: se alguma coisa externa te causa angústia, não é a coisa em si que perturba você, mas sim o seu julgamento a respeito dela. E isso você tem o poder de eliminar agora. Foi isso que disse o imperador romano Marco Aurélio, que é o estoico mais conhecido e escreveu esses pensamentos no seu diário. O primeiro princípio do estoicismo prático é o seguinte: não reagimos aos acontecimentos, reagimos aos nossos julgamentos a respeito desses acontecimentos. E os julgamentos dependem só de nós mesmos. O que o estoicismo diz, em outras palavras, é que os nossos prazeres, os nossos pesares, os nossos desejos e até os nossos medos envolvem 3 estágios e não 2. A gente costuma pensar num acontecimento e numa reação. Mas na verdade o que acontece é um acontecimento, um julgamento ou uma opinião a respeito dele e só então uma reação. A nossa tarefa então é perceber esse passo intermediário, compreender a sua irracionalidade e controlar ela pelo uso perseverante da razão. As nossas ações, ao que quer que aconteça, geralmente parecem diretas e espontâneas. Elas não parecem envolver um julgamento, ou pelo menos não um julgamento que poderia haver em outras circunstâncias. Mas os estoicos consideram tudo isso uma mentira, uma ilusão. O trabalho de dispersar essa ideia é difícil porque a mente não é um narrador confiável quando o assunto são as origens das nossas reações. Ela nos diz que reagimos aos elementos externos, às coisas lá fora, não à mente propriamente dito. Ela precisa aprender a ver e descrever o seu próprio papel com mais precisão. No estoicismo, tentamos aprender a pensar com mais propriedade a respeito dos nossos pensamentos, ensinar a mente a compreender a mente, tornar os peixes mais conscientes da água. Isso não é um trabalho fácil. Se nós compararmos, por exemplo, ao esforço que um atleta faz para correr o máximo que ele puder e vencer uma maratona. Na verdade, o corpo dele sempre foi capaz daquilo, mas foi só depois de muito treinamento e muito esforço que ele se convenceu de que era possível, treinou seu corpo para isso e finalmente alcançou aquele resultado. A nossa mente funciona do mesmo jeito. Ela é capaz de lidar com as emoções da maneira que nós determinamos. Mas para alcançar esse estado, é necessário esforço e treinamento. Vamos pensar que alguém insultou você. Um insulto, na verdade, não tem sentido nenhum além daquele que você dá para ele. Se você fica muito incomodado com o insulto, é porque na verdade você se importa. Ou seja, você fez um julgamento daquilo que você ouviu. Mas ao invés disso, você poderia simplesmente decidir não se importar com aquilo. E aí sim, seria o fim do insulto para você. Todo tipo de incômodo que a gente tem na vida pode ser visto da mesma maneira. O vizinho barulhento, o tempo ruim, o engarrafamento. Se você se sente irritado com essas coisas, é porque você está irritado com julgamentos que você faz a respeito dessas coisas, que são ruins, que são importantes, que é esperado que alguém se irrite com elas. Os acontecimentos em si não obrigam você a pensar em nada disso. Só você é capaz de fazer isso. O mesmo vale para contratempos maiores. Desejos, medos e todos os demais eventos mentais. A gente sempre sente que a gente está reagindo às coisas do mundo, mas na verdade a gente está reagindo às coisas em nós mesmos. E na maioria dos casos, mudar a nós mesmos é mais eficaz, é mais sensato do que ficar tentando mudar o mundo. A ideia de que as nossas reações dependem dos nossos julgamentos pode parecer um pouco esquisita no começo, especialmente se nós consideramos os nossos julgamentos como conscientes e racionais. Mas um julgamento pode assumir muitas formas. Você conclui, por exemplo, que as aranhas não são perigosas, mas ainda assim você vai ter medo delas. Isso mostra que o seu medo é alheio a qualquer opinião que você possa ter sobre as aranhas? Não, isso apenas significa que você tem julgamentos conflitantes que aranhas oferecem e não oferecem perigo. Os estoicos às vezes vão incluir sobre as lentes de julgamentos tudo aquilo que trazemos ao mundo quando nascemos. A ausência ou a presença de apetite que faz um prato parecer melhor ou pior, ou uma vida inteira de condicionamento que produz o mesmo efeito. De forma mais ampla, os estoicos não distinguiam seus pensamentos como talvez a gente esteja fazendo agora.
entre todas as formas que os nossos julgamentos podem assumir. Posturas inconscientes, respostas condicionadas, predisposições químicas, tendências genéticas e assim por diante. Como alguns desses fatores podem ser alterados mais facilmente do que outros, no entanto, sim, eles reconheciam alguns obstáculos. Os estoicos dizem que algumas reações possuem uma base física que não podemos controlar. E Sêneca, um outro estoico, admite que nascemos com algumas características de temperamento que não podem ser alteradas. Então a gente pode considerar que o objetivo estoico de qualquer forma é nos tornar conscientes dos nossos julgamentos e capazes de controlá-los tanto quanto possível. Os estoicos diriam que a nossa capacidade de modificar nossas experiências por meio da mudança de pensamento a respeito delas é muito maior do que o que a gente supõe. Os estoicos não esperam que essas afirmações sejam simplesmente aceitas sob fé. Elas são embasadas com argumentos. Às vezes eles usam exemplos muito simples como insultos, que é uma coisa que qualquer pessoa pode ver, que só vai ter importância se for dado um peso muito grande para ele. Para reações que parecem ser mais inevitáveis, no entanto, os estoicos costumam usar comparações para fazer valer sua argumentação. Eles observam as diferentes maneiras pelas quais as pessoas reagem aos mesmos acontecimentos em diferentes circunstâncias, épocas e lugares. O que algumas pessoas temem e outras não, que às vezes é objeto de sacrifício válido para alguns, mas para outros simplesmente não é nada. A dor, o pesar, a tristeza, a angústia, o desconforto, que parece um fato bruto para a gente, é vivenciado de maneira muito diferente entre cada uma das pessoas. Pega o exemplo do Paulo Musi, por exemplo. Ele vive uma vida completamente maluca, desconfortável para a maioria das pessoas, mas para ele, o desconforto se transformou em algo normal, algo que ele já está acostumado a viver. Mas se uma pessoa vai tentar viver essa mesma rotina começando agora, para acordar cedo, estudar, trabalhar, treinar e por aí vai ser muito mais difícil. Evidentemente, nossas reações não são inevitáveis, mas elas são obra nossa e dependem dos nossos julgamentos e, portanto, temos a capacidade de mudá-las, como nós vamos aprender agora. 1. O princípio geral. O estoicismo começa com a ideia de que nossa experiência de mundo, nossas reações, nossos temores, nossos medos, desejos e tudo mais, não é produzida pelo mundo. É produzida pelo que os estoicos intitulam como nossos julgamentos ou opiniões. Tudo depende da opinião, ambição, luxo, ganância, tudo retorna à opinião. Sofremos de acordo com a opinião. Todo ser humano é desgraçado na proporção que se convenceu a sê-lo. É o que Sêneca diz. A tristeza, então, é uma opinião recente sobre algum mal presente, a respeito do qual parece justo se sentir abatido e deprimido. A alegria é uma opinião recente sobre um bem presente, em reação a algo pelo qual se parece justo ficar excitado. O medo é uma opinião sobre um mal iminente que parece insuportável. A luxúria é uma opinião sobre um bem vindouro, que seria melhor se já estivesse aqui. Isso quem diz é Cícero. Pois o que são o choro e a lamúria? Opinião. O que é o infortúnio? Opinião. O que é a discordância, a culpa, a acusação, a impiedade, a tolice? Todas opiniões e nada mais. As pessoas não são perturbadas pelas coisas que acontecem, mas pelas suas opiniões sobre tais coisas. Por exemplo, a morte não é nada terrível, porque se fosse, teria aparecido até mesmo para Sócrates. Ao invés disso, a opinião de que a morte é terrível, esta sim é a coisa terrível. Então, quando somos impedidos, chateados ou ofendidos, que nunca culpemos os outros, mas a nós mesmos, ou melhor, as nossas opiniões. Ou seja, não somos atormentados pelas coisas em si, mas pelas opiniões que temos dela. Se os males não têm meios de adentrar em nós, exceto por meio dos julgamentos que fazemos deles, então aparentemente estaria em nosso poder rejeitá-lo ou transformá-lo em bem. O gosto do bem e do mal depende em grande parte da opinião que temos deles. 2. Práticas estoicas. Como a gente disse até agora, esse primeiro ensinamento pode parecer um jeito de se compreender o funcionamento da mente e a origem das nossas reações. Mas é justamente nisso que o estoicismo se difere de algumas filosofias, porque não é apenas uma teoria, é uma ação.
O que iremos passar agora é uma instrução para assumirmos mais responsabilidades do que o normal pelos seus pensamentos. Encarar como uma escolha o modo como nos comunicamos com nós mesmos. Se a angústia é causada pelos nossos pensamentos sobre as coisas e não pelas coisas em si, então precisamos tentar abandonar esses pensamentos e recorrer a novos. Eu sei que isso parece simples demais ou como algo simples de falar, mas difícil de fazer, mas ela precisa ser dita de qualquer forma, porque tratar pensamentos e julgamentos como questões de escolha é essencial para a prática do estoicismo, mas ainda assim é algo que muitas pessoas raramente fazem e outras que jamais chegam a fazer. É mais normal para a maioria das pessoas validar qualquer coisa que passa pela nossa cabeça, nossas ideias, nossas opiniões. Os estoicos tentam se isolar suficientemente desses eventos mentais a fim de controlá-los para perceber a irracionalidade que impulsiona muito do que nós dizemos a nós mesmos e para substituí-lo por algo mais sábio. E mesmo que pareça algo muito complexo, a ideia pode ser simples se você pensar muito nela. Você apenas para de dizer uma coisa para si mesmo e diz outra. Posteriormente, você passa a abordar o julgamento de uma maneira muito menos verbal. Esmagar um pensamento nocivo e convencional é uma fonte saudável de satisfação estoica. Uma habilidade que vai melhorando com a prática, que vai melhorando com o tempo. Podemos escolher não ter opinião sobre uma coisa e não sermos incomodados por isso, porque as coisas em si não têm poder próprio para afetar nossos julgamentos. É o que disse o Marco Aurélio em Meditações. O que é importante? Elevar a sua vida muito acima das ocorrências casuais e se lembrar de que é uma vida humana, de modo que se você tiver sorte, sabe que não durará muito, ou se você for muito azarado, sabe que não é de fato, se jamais achar que o é. Sêneca. Existe o risco de que essas frases parecem existir um certo tipo de vazio. No entanto, o objetivo estoico não é esvaziar a mente, mas livrá-la da tolice e dos erros de julgamento. É importante lembrar que nenhum dos estoicos que citamos aqui até agora buscava uma vida parada, uma vida retraída ou mesmo uma mente livre de complexidades. Na verdade, cada um deles em sua época era um representante das pessoas mais poderosas do planeta. 3. Comparações. Os estoicos afirmam que as nossas reações a todas as coisas são criadas pelos pensamentos ou julgamentos mais sutis que construímos a respeito delas. Eles buscam mostrar isso primeiro pedindo que a gente olhe para dentro de nós com mais atenção. Quando os prazeres corromperem mente e corpo, nada parece ser tolerável. Não porque o sofrimento seja difícil, mas porque o sofredor amolece. Por que ficamos furiosos com a tosse ou com o espirro de alguém? Com um cachorro que atrapalha o nosso caminho, ou uma chave que cai da nossa mão, ou até alguém descuidado que cruza o nosso caminho? Quem diz isso é Sêneca. Somos mais sensíveis a um corte feito por um bisturi de um cirurgião do que a 10 ferimentos feitos pela espada no calor da batalha. Os estoicos sugerem que pensemos em outras pessoas, naquelas que reagem com mais força do que nós, em algum acontecimento. Quando todos compartilham uma fraqueza, ela não parece mais uma fraqueza, parece algo normal pra gente. Então pense naqueles que reagem com menos vigor do que você em relação a alguma coisa. Ou você vê uma pessoa que consegue tolerar uma coisa que você não consegue suportar. A sua reação parece ser culpa sua de forma mais clara. Os estoicos frequentemente são retratados menosprezando a dor ou outras afetações externas, ou exibindo desdém para com elas. E as palavras menosprezo e desdém são frequentemente associadas para sugerir uma variedade de aversões. Mas esse vídeo ela não tem necessariamente essa conotação. Aqui ela sugere enxergar algo tão pequeno, mas tão pequeno, tão desimportante que a gente deve se enxergar como superiores àquilo. Quando você tiver visto crianças em Esparta, jovens em Olímpia e bárbaros no anfiteatro sendo acometidos pelas feridas mais severas e tolerá-las em silêncio, será que você, se enfrentar algum tipo de dor, vai berrar? Será que você não vai, ao invés disso, suportar ela com determinação e firmeza, sem chorar? É intolerável. A natureza não aguenta isso. Eu ouço o que você diz. Os meninos toleram porque são guiados pelo desejo de glória. Outros o fazem por vergonha. Muitos fazem por medo. E ainda assim, tememos que a natureza não tolere que é suportado por tantos em circunstâncias tão diferentes. Quem diz isso é Cícero. Ou seja, o que estamos acostumados a ver os outros fazerem, ou o que estamos acostumados a fazer ou sentir nós mesmos,
pode fazer qualquer coisa soar normal ou estranha, inevitável ou uma questão de escolha. E essas forças tendem a atuar de maneira invisível. O encanto da familiaridade deve ser quebrado, e o melhor jeito de fazer isso é mirando a grande variedade de reações às mesmas coisas que passaram a parecer naturais para pessoas em diferentes condições. Se esses ensinamentos foram esclarecedor para você de alguma forma, se inscreva no canal para receber mais conteúdo sobre esse tipo de sabedoria que pode te ajudar a lidar com os desafios e as questões do dia a dia. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.